Olá, sejam bem-vindos. Hoje vamos falar sobre um tema crucial para a eficiência e durabilidade de equipamentos industriais. O nosso tema é as incrustações em trocadores de calor e ao longo desse vídeo vamos explorar o que são, por que ocorrem e quais os principais tipos que afetam esses sistemas. O nosso grupo é formado por mim, Gustavo, e pelo meu colega Júlio. E antes de mergulharmos sobre o conceito do que é uma incrustação, é importante entendermos primeiro o que é um trocador de calor. E de forma simples, é um equipamento que transfere energia térmica de um fluido para o outro, sem que eles se misturem diretamente, utilizando uma parede separadora ou, em alguns casos, quando o contato direto com o ar ele é possível. Um exemplo bem comum é o radiador de carro. Quando o calor do motor ele é transferido para o ar, sem que o líquido de arrefecimento e o ar eles entrem em contato direto. E essa transferência ela ocorre através de uma superfície geralmente metálica, como tubos ou placas. De maneira geral, ao longo da vida de um trocador de calor, o nosso principal vilão na indústria é a incrustação, que ela nada mais é do que o acúmulo indesejado de materiais sólidos nas superfícies de transferência de calor do trocador. E esse depósito ele age como se fosse um isolante térmico, impedindo a transferência eficiente de calor. E como consequência, a gente tem uma perda de eficiência, aumento de consumo de energia e até em casos extremos, paradas não planejadas para limpeza ou substituição desses componentes. Existem vários tipos de incrustações, mas hoje a gente vai focar nos 4 mais comuns, que são incrustação por carbonatos, que é constituída por carbonato de cálcio e magnésio. A gente tem a incrustação biológica, que é formada por micro-organismos e matéria orgânica. Incrustação particulada, que é causada pelo acúmulo de partículas sólidas suspensas. E a gente tem a incrustação química corrosiva, que ocorre quando produtos da corrosão aderem às superfícies de tubulações e do trocador de calor em si. Existem vários tipos de incrustações, mas hoje a gente vai focar nos 4 mais comuns, que são incrustação por carbonatos, que é constituída por carbonato de cálcio e magnésio. A gente tem a incrustação biológica, que é formada por micro-organismos e matéria orgânica. Incrustação particulada, que é causada pelo acúmulo de partículas sólidas suspensas. E a gente tem a incrustação química corrosiva, que ocorre quando produtos da corrosão aderem às superfícies de tubulações e do trocador de calor. Também temos a incrustação biológica, que é o processo indesejado de acúmulo e crescimento de organismos vivos em superfícies submersas em ambientes com características que são consideradas ideais para o desenvolvimento dessa bioincrustação. E o local mais crítico para esse tipo de problema é nos trocadores de calor do tipo casco-tubo, principalmente quando a gente utiliza água do mar, de rios, de lagos como fluido de resfriamento. Por conta que essas águas naturais elas são ricas em nutrientes e organismos que encontram nesse trocador de calor um ambiente perfeito para se proliferar. E o perigo disso é que mesmo uma fina camada desse tipo de incrustação, uma camada viscosa formada por bactérias, já é suficiente para comprometer significativamente a transferência de calor. E quando esse tipo de organismo ele cresce, ele pode chegar até o ponto de ocorrer um entupimento completo dos tubos desse trocador de calor. Agora, sobre a incrustação particulada, ela ocorre quando partículas suspensas nos fluidos, como areia ou sedimentos, se depositam nas superfícies de troca térmica, formando uma camada que reduz a eficiência da transferência de calor. Nesse caso, assim como a incrustação biológica, os trocadores do tipo casco-tubo são os mais afetados por este problema. Isso ocorre por conta do seu design. O design desse trocador de calor ele favorece muito o acúmulo progressivo de partículas entre os tubos e a sedimentação por gravidade no fundo do casco. O que acontece é que as partículas seguem o fluxo do fluido e quando essa velocidade ela diminui ou quando encontra algum tipo de obstáculo, elas simplesmente se depositam.
E com o tempo esse acúmulo ele pode se tornar tão significativo que restrinja o fluxo, aumenta a pressão diferencial e em casos extremos pode levar até ao entupimento completo do equipamento. Por fim, temos a incrustação química ou corrosiva, que é o processo de formação de depósitos a partir dos produtos da corrosão das próprias superfícies metálicas do trocador de calor. E diferentemente de outros tipos de incrustação que vimos, esse tipo de incrustação ele não vem de depósitos externos para o trocador de calor, mas sim da formação de depósitos dentro do próprio trocador de calor e o material do próprio equipamento ele se transforma quimicamente e esses produtos dessa corrosão eles aderem à própria superfície do trocador. E mais uma vez, o trocador de calor do tipo casco tubo, ele é alvo desse tipo de problema. E eu trouxe dois casos, onde o primeiro é no processo que ocorre esse tipo de incrustação, é no processamento da água do mar, em unidades de dessalinização, onde a alta salinidade e a presença de cloretos eles aceleram drasticamente a corrosão do material do trocador de calor. E em segundo lugar, a gente tem a indústria de óleo e gás, onde é aplicado esse tipo de trocador, onde na presença do petróleo, que pode conter o gás sulfídrico, esse gás sulfídrico ele é extremamente corrosivo e ele ataca as superfícies metálicas do material. Isso pode chegar até o ponto onde a gente tem perfurações, onde um material do trocador de calor ele se deteriora tanto a ponto de haver furos nas tubulações do trocador de calor, levando a uma falha drástica do equipamento. Olá, tudo bem? Meu nome é Júlio e vou dar continuidade na apresentação, iniciando pelo slide de controle e prevenção de incrustações. É, no lado líquido, as incrustações elas vão surgir pela deposição de sais e partículas e também micro-organismos na superfície. Isso causa o aumento da resistência térmica e queda no desempenho do trocador. O controle pode ser feito de duas formas: a online, com o sistema funcionando, usando raspadores, escovas ou injeções de vapor, e a offline, que é durante paradas de manutenção, onde vai ser realizado por meio de limpezas químicas ou térmicas. Em geral, a combinação dos métodos gera até melhores resultados. Deixei disponível até algumas imagens para vocês terem uma noção melhor de como é esse controle. Pulando para o próximo slide, aqui vemos as três principais estratégias de mitigação. As online, elas são preventivas, são ideais para trocadores que operam continuamente. As offline são offlines leves, são usadas em limpezas regulares, sem necessidade de abrir o equipamento. Já as offlines completas são empregadas em casos mais críticos, onde há necessidade de inspeção interna. A escolha sempre vai depender do tipo de fluido, da gravidade, da incrustação e também do custo operacional. Já no lado do gás, o processo é um pouco diferente. As incrustações vêm de partículas, reações químicas ou até corrosão da superfície. Por isso, o primeiro passo é identificar qual desses mecanismos predomina. As estratégias vão incluir limpeza de ar, adição de aditivos ao gás e também ajustes no projeto do trocador para reduzir a deposição. Além disso, a escolha de materiais resistentes à corrosão é fundamental para evitar falhas prematuras. Agora, este slide ele vai mostrar como lidar com os principais tipos de incrustação no lado do gás. No caso de partículas, o controle está ligado à velocidade e à temperatura do escoamento. Para incrustações químicas, o segredo é manter a temperatura e o teor de oxigênio sob controle, evitando reações indesejáveis. E já na corrosão, o foco é escolher materiais adequados e operar fora das faixas de temperatura que favorecem ataques ácidos. Essas medidas elas prolongam a vida útil do trocador e reduzem custos de manutenção. Por fim, temos as estratégias de limpeza, onde é fundamental definir quando e como o trocador deve ser limpo.
podemos seguir até mesmo dois critérios que são bem importantes, que um vai ser baseado na confiabilidade, que vai priorizar a segurança e a continuidade do processo, e o outro vai ser baseado nos custos, que vai visar reduzir gastos operacionais. E um plano de limpeza bem dimensionado, ele evita paradas inesperadas e garante a alta eficiência térmica do sistema. Concluindo, o controle de incrustações exige uma abordagem integrada, identificar o tipo, aplicar a técnica correta e planejar limpezas eficientes são muito importantes. Essas ações elas vão reduzir custos, manter uma eficiência térmica e aumentar a durabilidade dos sistemas, o que é essencial para plantas industriais e energéticas. E obrigado pela atenção.